Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e vocês estão no canal de Segurança e Saúde em Foco. Nós iremos dar continuidade sobre o comentário da NR1. Nós estamos prosseguindo aí com seus itens e subitens, né? Nós iremos falar nesse momento agora sobre essa norma regulamentadora NR1, que é as disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Nós vamos agora partir para o item 1.4, direitos e deveres, né? E quando nós falamos de direitos e deveres, nós falamos dos empregadores e dos empregados também, ou seja, os colaboradores, assim como os empresários, né, e as empresas que admitem via CLT, não só essas, mas todas as áreas de trabalhos, né, seja PJs, microempreendedores, enfim, né, todos devem observar as normas de segurança do trabalho, certo? Nós vamos, nesses próximos minutos, relatar o que cabe ao empregador no item 1.4.1 e depois seguiremos também o que cabe aos empregados, certo? Então, nesse momento falamos do empregador. O empregador deve cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho. Ele cumpre, né, o que pede as NRs, desde a NR1 até a 36, 37, certo? Então nós temos aí uma sequência de NRs, né, em ordem crescente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Todas devem ser observadas pelos empregadores, né, de acordo com o ramo de atividade de cada empresa, né, logicamente. Vamos falar aí uma hipótese referente à NR33, que é espaço confinado. Uma área administrativa que se trata de um escritório de advocacia, existe espaço confinado? Não. Então essa a empresa não vai observar. A empresa deve observar a NR17, que se trata de ergonomia, certo? Então cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir. Ele cumpre o que determina as NRs, né, e faz cumprir, certo? Não temos dúvida sobre isso. Deixar de observar o que pede as NRs é negligenciar as leis e negligenciar a saúde dos colaboradores, certo? O empregador, ele tem que informar os trabalhadores, isso é o dever, quer seja através de diálogos ou nos treinamentos, no ato da contratação, né? Ele deve informar os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho. Esse é o dever do empregador. Existe o risco? Então informa os riscos e implementa as ações para eliminar ou reduzir esses riscos, certo? As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir os riscos é o dever do empregador, conforme falamos anteriormente, né? Essas medidas são quais? Equipamento de proteção coletiva, certo? Máquinas mais modernas, treinamentos. O que deve ser feito para prevenção adotadas pela empresa, certo? DSS,
EPIs com mais tecnologias, mais seguros para os colaboradores. Então, essas medidas devem ser adotadas, quer seja medidas administrativas, medidas de proteção coletivas, medidas de uso de EPIs, né? EPIs, equipamento de proteção individual, EPC são medidas de prevenção coletivas, administrativas, né? Se trata em um âmbito referente a procedimentos de trabalho, parte administrativa, que se trata a alta direção, cuidar, né? Em âmbitos de verificação de treinamentos mais eficazes, verificar ali as situações, né, no ambiente de trabalho referente a máquinas, equipamentos, e as medidas que são viáveis, né, além de prevenção, né, as viáveis que sejam prevenir referente à integridade física de todos os colaboradores e outras pessoas que estão ali envolvidas diretamente ou indiretamente ao ambiente de trabalho, certo? Para assim reduzir esses riscos, certo? Existem exemplos de medidas administrativas que, por exemplo, nós podemos citar aí referente a itens, né, que podemos fornecer, que deve ser fornecido aos trabalhadores, que não se trata somente de EPI, porque EPI ele tem um CEAS e existem aquelas medidas, né, por exemplo, de saúde ou medidas administrativas. Vamos citar uma hipótese aí de o trabalhador estar envolvido numa atividade sobre exposto ao sol, né? O que esse empregador pode fornecer para esse trabalhador? Protetor solar, e protetor solar ele não necessariamente pode ser considerado hoje como um EPI, porque ele não tem CA, mas ele tem, né, aprovação do Inmetro ali. Então essa seria também uma medida administrativa, certo? Assim como também referente à saúde, a hidratação, o colaborador está sempre ali tomando uma água para manter-se hidratado, e dentre outras situações que se faça necessário das medidas administrativas, certo? É o dever do empregador, referente aos resultados dos exames médicos, né, complementares relatos sobre os diagnósticos às quais os próprios trabalhadores foram submetidos, certo? Então, essas medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir os riscos também que os trabalhadores sejam submetidos aos exames médicos, certo? Exames ocupacionais ali, referente ao ASO Atestado de Saúde Ocupacional. Quais as restrições os trabalhadores têm quanto à sua integridade física, quais as situações que podem submeter eles aos riscos, certo? Quais situações ali que ele não pode colocar a sua integridade física em risco sem que se faça um tratamento antes de ser inserido ali no posto de trabalho, certo? Os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho, ou seja, o PGR, né, Programa de Gerenciamento de Risco, ele dita e é necessário que sejam realizadas as medidas, as avaliações ambientais, quer seja de físico, químico, biológico, né, que algumas são quantitativas, outras qualitativas, bem como também as avaliações referente a um layout, né, aos arranjos físicos, que se trata dos riscos
referente aos postos de trabalho, riscos mecânicos, certo? E referente aos riscos ergonômicos, né? Alguns, como podemos dizer, que são quantitativos, que são os físico-químicos, e algumas partes referente aos biológicos também quantitativos, e qualitativos, ergonômicos e riscos mecânicos, certo? Elaborar ordem de serviço sobre a segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores, certo? Então, elabora as ordens de serviço. Nessas ordens de serviço é constatado ali referente às descrições do cargo, as atividades a serem desenvolvidas, os hospitais mais próximos em caso de emergências a serem encaminhados os trabalhadores, as informações, né, dos deveres dos empregados e dos empregadores, certo? As medidas a serem adotadas naquelas ordens de serviço caso o empregado descumpre, né, as medidas, o que eles podem ser submetidos às penalidades e às disciplinas, bem como também dos empregadores, certo? É dever do empregador permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, certo? Então, os representantes dos trabalhadores são os cipistas, certo? E ali eles devem acompanhar, né, as fiscalizações que se tratam, quer seja do meio do Ministério da Economia, através, né, que é representado pelos fiscais do trabalho, certo? Quer seja ali os engenheiros de segurança do trabalho referente ao Ministério da Economia, ou quer seja através, né, das próprias áreas do SESMIT que fazem parte da empresa, ou um SESMIT que seja contratado ali para prestar a consultoria. Então, esses representantes assim, devem acompanhar, né, essas fiscalizações, quer seja de âmbito governamental ou interno mesmo pela empresa que foi ali levantada essa hipótese de verificar um risco no ambiente de trabalho, quer seja por um risco que teve alguns colaboradores ou o acidente que ocorreu, né? Esses devem estar envolvidos para acompanharem essas fiscalizações. Determinar procedimentos que devem ser adotados em casos de acidente ou doenças relacionadas ao trabalho, incluindo as análises de suas causas, análise de risco do acidente. Por que causou o acidente? O que ocorreu? Aonde foi a falha? A falha foi pela empresa? A falha foi uma falha do trabalhador? A falha foi numa ferramenta? Qual a causa da falha? Certo? Qual foi um desastre natural? O que ocorreu? Então, esses procedimentos devem ser adotados, né, para que previnem outros acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais que podem gerar após ocorrer essas situações referente a um acidente que ocorreu na empresa, para que não aconteçam mais acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, certo? No posto de trabalho, no ambiente de trabalho, dentro da empresa. Deve disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações, né, relacionadas à segurança e saúde do trabalho, certo? Isso deve ficar disponível para todos os envolvidos, para os próprios trabalhadores, os representantes dos trabalhadores e também caso ocorra uma eventual fiscalização, né? Implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores de acordo a seguinte ordem de prioridade. Primeira coisa, tentar a eliminação
dos fatores de risco, certo? Tenta a eliminação, essa é a prioridade no ambiente de trabalho. Não conseguiu, né, pelo menos minimizar e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva, que seria uma das primeiras situações, que é cuidar de todo o coletivo, certo? Minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas, conforme eu falei antes, né? Referente a essa medida, ou de organização de trabalho, e adoção de medidas de proteção individual. Então, primeiro vem coletiva, administrativa e, por fim, individual, que é proteger o indivíduo, proteger cada um usando o seu EPI de acordo com o risco que está envolvido. Se é atividade em altura, cinto de segurança, treinamento, se é ruído, protetores auditivos, se é de risco de respiratório, né? Usar os respiradores PFF1, PFF2 ou respiradores faciais ou semifaciais, e o que se faça é necessário, certo? Então, nós vimos aí referente às ordens de observação dos empregadores, né? Agora, cabe ao trabalhador, no item 1.4.2, é o dever do trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Então isso cabe ao trabalhador observar o que está nas ordens de serviço e cumprir. Não é opcional, é obrigatório, certo? Lembrando que o setor de segurança do trabalho ele não pode trabalhar com achômetro, certo? Então, algum empregado fala, eu acho isso, eu acho aquilo. Não vai para essa situação de achar. O que nós temos que fazer é trabalhar com assertividade. Então, o trabalhador deve submeter-se aos exames médicos previstos nas NRs, de acordo com os riscos que eles estão envolvidos, certo? Esses exames que constam nas NRs, certo? Principalmente quando se trata de situações referentes à insalubridade, periculosidade, certo? Quando se trata de espaço confinado, quando se trata de atividades em altura, o que dita a NR7, que trata-se do PCMSO, certo? Colaborar com a organização na aplicação das NRs, certo? E usar os equipamentos de proteção individuais que é fornecido pelo empregador, certo? Uma vez que o empregador forneceu, verificou-se ali o risco, o EPI deve estar protegendo o que for necessário ao risco, certo? Se tem risco de ruído, protetor auditivo. Se tem risco sobre os olhos, óculos de segurança. Se tem risco sobre os pés, uma botina de proteção, né? De segurança ali com biqueira que resista, por exemplo, se tiver quedas de objetos sobre os pés, um solar resistente se tiver risco de perfuração sobre os pés, e assim por diante. No item 1.4.2.1, constitui ato faltoso, certo? A recusa injustificada do empregado ao cumprimento dos dispositivos nas alíneas do subitem anterior. Ou seja, submeter os exames é obrigação, ele não pode recusar submeter os exames, ele não deve recusar sobre a aplicação das NRs, ele não deve recusar sobre o uso dos equipamentos de proteções individuais, porque isso é ato faltoso e pode gerar-se advertências e pode gerar também suspensão, balão ali, sobre dias de trabalho, gerando também até justa causa. Então tome muito cuidado sobre isso, empregados, certo? Assim como o empregador tem os seus deveres, os trabalhadores também têm os seus deveres. No item 1.4.3, o trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, ao seu ver, envolva um risco grave e iminente para sua vida e saúde. Informar imediatamente, né, ao seu superior que trava a língua, hierárquico, certo? Esse trava a língua aí,
é complicado. Mas enfim, informar o seu superior imediato, certo? Onde houver a situação sobre risco à sua vida e sua saúde, certo? E ele só deve retornar quando comprovada pelo empregador a situação de grave iminente risco, né? Só retorna para lá quando eliminou esse risco à sua segurança e sua saúde. Então, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores a atividades enquanto não sejam tomadas medidas corretivas. O trabalhador verificou que tem situações de risco grave iminente à sua vida e saúde ao empregador, o empregador deve tomar as medidas, certo? E não pedir para que o empregado retorne para lá sem ter eliminado as situações que corra risco à sua vida e sua saúde. Então, esse direito de recusa, o trabalhador tem ele e ele deve ser executado, certo? Lembra de uma coisa, alguém espera por você na sua casa. Então, cuide primeiro da sua integridade física e saúde, certo? Porque o sinistro, o acidente ocorre quando a prevenção falha. E a prevenção passa por aí. Tem risco de vida e a saúde? Então, exerça o seu direito de recusa para interromper a atividade, certo? Todo trabalhador, ao ser demitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre. Essas informações sobre os riscos ocupacionais. Você está lá, você está trabalhando numa área em que não tem um risco de insalubridade, certo? Imediatamente você deve ser informado, você trabalhador deve ser informado na pessoa ali representada, representando ali o empregador, né, ou quer seja o encarregado, quer seja o SESMIT, né, informar para vocês o risco que vocês têm ali. Então deve receber essas informações sobre os riscos ocupacionais da área que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho, os meios para prevenir e controlar tais riscos, as medidas adotadas pela organização, os procedimentos a serem adotados em situações de emergência e os procedimentos a serem adotados em conformidade com o subitem 1.4.3 e 1.4.3.1, certo? Ou seja, os trabalhadores exercem o direito de interromper e, comprovada pelo empregador situação grave de risco iminente, não pode ser exigida a volta do trabalhador lá. Então, esse 1.4.3 e 1.4.3.1 eles devem ser observados, esses subitens, certo? As informações podem ser transmitidas durante os treinamentos, certo? Aquele treinamento TBI, treinamento básico introdutório, que estamos ali contratando, né, ou um novo empregado, um novo trabalhador para as áreas, certo? Ou, né, um treinamento que se faça necessário, que o colaborador está sendo alocado para outro setor de trabalho que não é de costume, então ele deve passar por esse treinamento, certo? Ou por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico. As informações devem ser passadas aos empregados, certo? Então é muito importante tanto os colaboradores quanto os empregadores observar essas partes referente aos direitos e deveres de cada trabalhador e de cada empregador, certo? Então nós vamos encerrar por aqui esse treinamento. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixa aí seu joinha, compartilhe nossos vídeos, certo? E mais uma vez, cuidado com você, colaborador. Utilizar o EPI é o seu dever, cuidar da sua saúde é o seu dever, cuidar do corpo é o seu dever, cuidar da mente é o seu dever. Lembre-se, alguém espere por você em sua casa e quer te ver inteiro, certo? Lembre-se, você tem uma longa jornada de trabalho
como profissional, se Deus assim permitir. Quer seja você ajudante, quer seja você encarregado, quer seja você oficial de alguma profissão, quer seja você empregador, quer seja você qual profissional, cuide da saúde, corpo e mente. Segue aquele abraço, até a próxima, fui!